Se você quer sair com o seu glúteo fritando dos treinos, você precisa utilizar estratégias específicas para que isso aconteça. Muita gente acha, né, que vai treinar glúteo é só chegar, fazer um agachamento e pronto, tá tudo certo. Gente, se fosse assim, quantas pessoas agacham, quantas pessoas fazem agachamento e não tem aquele glúteo maneiro não, né? Só tá fazendo agachamento e pronto. Então, não é só o agachamento que vai funcionar. Então, para isso, eu trouxe algumas estratégias aqui, 3 pontos importantes para você colocar em prática, para você começar a sentir muito o seu glúteo e sair com o seu glúteo explodindo dos treinos, beleza? Primeiro é você fazer a mobilidade de glúteo. Então, fazer exercícios de mobilidade que vão focar somente na região ali do seu glúteo, porque músculo encurtado, ele não cresce. Então, vai ser difícil você conseguir desenvolver o seu glúteo se você não tem esse trabalho da mobilidade, se você não tem um glúteo ali bom, com uma amplitude boa. Então, o que eu quero dizer com isso é que uma boa amplitude de movimento nos exercícios está totalmente ligada à mobilidade em que você faz. Se você não tem tanta amplitude de movimento, você acaba não recrutando tanto a musculatura do seu glúteo em alguns exercícios. Por exemplo, no agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro é um ótimo exercício de glúteo, mas se você não faz o movimento da forma certa, acaba que você reduz a tua amplitude de movimento, você não consegue projetar muito o quadril para trás, encurtando ainda e não alongando o suficiente a musculatura do glúteo, acaba que você não trabalha e não tem tanta eficiência nesse exercício. Então, a ideia principal é você trabalhar a mobilidade, tá? Específica para aquela musculatura. Lembrando, gente, que é óbvio, mobilidade ela vem a longo prazo e ela não vem da noite pro dia. Então, fiz hoje, amanhã já vou estar mega elástica. Não é assim que funciona. Então, você fazer mobilidade de glúteo vai te ajudar absurdamente você alongar toda a região aqui da tua cadeia posterior, dos teus adutores, para um bom agachamento também, para você ter uma boa amplitude de agachamento. Quanto mais você desce ali no agachamento, mais você alonga a musculatura do glúteo, recrutando mais fibras musculares. Então, é muito importante que, ao invés de você fazer um agachamento até aqui a metade, você desça bem. Porque quando você desce bem, acaba que você está alongando mais do teu músculo, você está exigindo mais dele. Mesma coisa se dá pelo búlgaro. Por que o búlgaro ele acaba se tornando melhor do que o afundo? Por conta da amplitude do movimento, em que você alonga mais o glúteo ali, você exige mais do mesmo. Então, você trabalhar essa mobilidade focada no glúteo antes dos seus treinos de glúteo vão te ajudar absurdamente a desenvolver um glúteo maravilhoso, tá? Segundo ponto é você saber sentir o seu glúteo, né? Ativar o seu glúteo durante os exercícios. Para isso, a pré-ativação ela é muito importante. E para você fazer essa pré-ativação, você pode fazer de 2 formas, tá? Ou com uma mini band, ou com exercícios isolados para glúteo, como por exemplo a cadeira abdutora, né? Que você senta, você abre e fecha a perna. Então, a ideia da mini band, da cadeira abdutora, é você conseguir estimular, jogar mais fluxo ali sanguíneo para aquela região, para quando você for fazer um exercício multiarticular, como por exemplo, né, a elevação pélvica, o agachamento búlgaro, o agachamento tradicional, no Smith ou livre, enfim, você conseguir sentir e recrutar mais ainda o seu glúteo do que outras partes do seu corpo que estão sendo envolvidas ali durante aquele exercício. Então é importante que você utilize, tá? Faça pré-ativação muscular, seja com algum exercício mais isolado para glúteo, ou então você utilize uma mini band. Lembrando que exercícios isolados de glúteo e mini band, eles não só servem para uma pré-ativação, mas eles podem estar inseridos durante o seu treino de glúteo também. Então não necessariamente vai estar no começo do seu treino, mas ele pode estar ali no meio do seu treino estrategicamente por algum motivo. Então, tá? É importante que você faça isso aqui se você quer sair com o seu glúteo explodindo do seu treino. Faça uma pré-ativação de glúteo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a mini band. Se você vai fazer com uma mini band, você vai pegar... Você vai colocar a mini band aqui, ó. Deixa eu descer mais um pouquinho. Vai colocar a mini band acima aqui do seu pé e você vai agachar, fazer essa posição do agachamento e vai jogar pro lado. Então, ó, posição do agachamento, empinou, você vai jogar para um lado e pro outro. Para um lado e para o outro. Isso aqui já é uma pré-ativação que você faz. Então, por exemplo, ao invés de você entrar direto no agachamento, no exercício multiarticular, onde vai ser dissipado força ali para outra parte do seu corpo, como por exemplo o quadríceps, você pode fazer essa pré-ativação. Então, ao invés de estar direto ali entrando no agachamento, coloca a mini band aqui acima um pouco do seu pé e você vai agachar para um lado e para o outro, mantendo, ó, o seu quadril projetado lá para trás e o seu tronco levemente inclinado, tá vendo? Pode fazer 10 repetições aqui, ó, nessa pré-ativação
E aí depois em seguida você já entra no agachamento e faz o agachamento normal. Se quiser, você pode até fazer com a mini band. Por quê? Você consegue jogar, manter o seu joelho para fora. Isso faz você tracionar ainda mais o seu glúteo. Então, quando você for fazer com a mini band, você rotaciona o seu joelho para fora, você tá ativando ainda mais o glúteo. Então, você pode até manter a mini band aqui, se quiser, na hora do agachamento para ajudar nessa ativação muscular maior, ok? E aí, você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer também com a perna estendida. Então, você vai apoiar aqui na sua perna e você vai, ó, estender com a perna estendida, ó. Pé chapado, joelho estendido, faz para um lado, finalizou, faz para o outro lado, tá? Isso também é uma forma de você pré-ativar a musculatura do seu glúteo. Se você não fizer com uma mini band, você pode sentar numa cadeira abdutora, no exercício isolado, como eu falei, para trabalhar especificamente esse músculo, para depois você acrescentar os exercícios multiarticulares. Fechado? A gente vai para o terceiro ponto, onde você tem que entender que carga não é tudo, principalmente quando se trata de glúteo. Realmente, eu concordo com você que glúteo é uma musculatura muito forte e você já deve ter escutado isso por aí, certo? Mas técnica e amplitude, elas vêm em primeiro lugar. Se você não tem técnica e nem amplitude de movimento, de nada adianta você querer entupir um aparelho de carga se esse músculo ele não tem força suficiente para sustentar essa carga que está sendo imposta. Então, vou dar o exemplo aqui, ó, da elevação pélvica, tá? Por que elevação pélvica? Porque ela é um exercício, gente, que eu vejo que a galera fica assim, ai, mas eu tenho que botar o dobro do meu peso aqui na elevação pélvica para fazer sentido. Será? Será mesmo? Olha, vou ser bem sincera com vocês. Eu já treino há anos, eu faço a elevação pélvica e mesmo assim eu não coloco o dobro do meu peso aqui, tá? Então, por exemplo, eu pego 30 aqui de cada lado, eu boto 60, eu peso quase 60 quilos. Então eu não boto o peso todo. Então nada adianta você chegar a fazer elevação pélvica e, por exemplo, o seu movimento tá aqui, ó, parcial, curto. De nada adianta você fazer elevação pélvica, porque você não tá exigindo do teu músculo. E aí acaba que você tá sentindo o teu quadríceps, você tá sentindo a tua lombar e nada do seu glúteo ser ativado. Então carga, entenda que carga não é tudo e não é um fator dominante ali para você conseguir de fato desenvolver ou não a musculatura, se a técnica e a amplitude não estiverem alinhados em primeiro lugar, ok? Então é importante que quando você for fazer qualquer exercício, seja para quadríceps, seja para um braço, seja para o seu glúteo, você preserve sempre a sua técnica e a sua amplitude e por fim a carga. Não joga a carga por ego, porque você não vai conseguir ter o glúteo que você deseja se esse glúteo não tiver força suficiente para sustentar aquela carga que você colocou, ok? E aí quando você for fazer elevação pélvica, coloca uma carga em que somente o seu glúteo trabalhe durante o movimento. Então você vai descer completamente e vai subir completamente esmagando o glúteo. E quem controla a força de descida e quem esmaga na subida do movimento é somente o seu glúteo, que é o músculo-alvo em que a gente quer trabalhar aqui. Se eu coloco uma carga muito alta, acaba que a minha perna vai roubar a cena ou a minha lombar e eu já vou sentir outras partes e nada do meu glúteo. Beleza? Então, isso é muito importante para que você comece a colocar em prática na hora que você estiver treinando glúteo. Eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade de desenvolver essa musculatura, têm dificuldade de ter um resultado bacana, mas eu te garanto que se você aplicar todos esses pontos no seu treino de glúteo, você vai sentir uma enorme diferença e seu glúteo ele vai mudar absurdamente. Beleza? Então, ó, eu espero que você tenha gostado. Me diz aqui nos comentários se você já aplicava alguma dessas 3 dicas que eu acabei de falar. Pré-ativação, mobilidade e carga. Fala pra mim aqui embaixo que eu já quero saber, tá bom? Um beijo pra você e a gente se vê na próxima.